Um dos grandes pilares da ficção científica no cinema, na TV, na literatura, é a viagem no tempo. Tem muito filme que fala sobre esse assunto, tem diversas opções para quem gosta de imaginar como seria se a gente conseguisse andar pela linha do tempo. Inclusive um que provavelmente é bem desconhecido é o Vingadores Ultimato. Isso conta como spoiler? Não, né? Já tá permitido falar. Já pode falar. Então, sim, tem viagem no tempo no filme. Mas agora na Netflix, neste fim de semana, tá chegando um filme que fala sobre esse tema, mas também tem um viés social. Parecem duas coisas que não se ligam, que não têm conexão, mas somente uma pessoa no mainstream americano consegue fazer uma coisa dessa, que é o Spike Lee, que é o diretor do Infiltrado na Clã, que ganhou um Oscar de roteiro esse ano, aliás. Ele é o produtor desse filme, grande apoiador, e faz com que essa história seja muito maior e melhor do que ela poderia ser se estivesse na mão de outras pessoas. O nome do filme é A Gente Se Vê Ontem, e se você quiser saber sobre esse filme, fique aqui com a gente, nós vamos falar sobre ele hoje. O meu nome é Luiz Henrique Oliveira, e seja bem-vindo ao nosso canal. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de convidar você a se inscrever aqui no nosso canal, porque o seu feedback, como sempre, é muito importante pra gente, tá bom? E não esqueça de clicar no sininho para ativar a notificação, compartilhe, coloque no seu WhatsApp, no seu Facebook, no seu Twitter, enfim. A história desse filme fala sobre dois adolescentes que são, assim, muito inteligentes, chamados C.J. Walker e o seu amigo Sebastian. Os dois estudam na mesma escola, na mesma classe, e eles precisam fazer um projeto de ciências para entregar para o seu professor. Eles, então, começam a investigar sobre teorias de tempo e conseguem criar uma máquina do tempo. A CJ, que é a menina, né, a mais inteligente dessa dupla, ela consegue fazer essa máquina do tempo funcionar e para ela seria uma grande invenção para a humanidade, para poder usar isso de boas formas, até que o irmão dela, chamado Calvin, sofre um atentado, ele acaba levando um tiro, baleado, morre por conta de uma ação da polícia. A essa altura eu nem preciso dizer para você que está assistindo esse vídeo agora que o elenco desse filme é negro. Então Calvin, que é o irmão da CJ, tomou um tiro da polícia e faleceu. Então ela usa a máquina do tempo para voltar no tempo e tentar evitar que isso aconteça. Só que cada vez que ela volta no tempo, acompanhada do seu amigo Sebastian, ela consegue piorar um pouco mais as coisas. Então, na verdade, o filme se trata de uma comédia que vai mostrando como as coisas podem piorar quando você tenta mexer na linha do tempo. Tem vários filmes aí disponíveis, histórias também em livros, em séries, que falam que realmente mexer com a linha do tempo a gente acha que é uma boa ideia, mas na verdade não é. Tem aí o De Volta para o Futuro para mostrar pra gente como isso funciona. Mas como se percebe, você vê que esse é um filme de ficção com um certo viés político. É claro que não é panfletário, não é uma coisa que fica gritando na tela o tempo inteiro, mas está ali subtendido, né? Os adultos que vão assistir esse filme vão entender do que ele se trata, enquanto os adolescentes, o público mais jovem, vai se entreter com a história de viagem no tempo, que é bem divertida. E não era para menos, quando tem Spike Lee envolvido na produção, a gente já sabe que o filme vai ter pelo menos uma ponta de viés político. Para quem não conhece a obra do Spike Lee, ele dirigiu Faça a Coisa Certa, ele dirigiu Malcolm X, ele dirigiu Infiltrado na Clã recentemente, né, que foi o filme que finalmente deu o Oscar para ele. E ele é muito engajado politicamente na luta contra o racismo nos Estados Unidos, ele é contra o presidente Donald Trump, as políticas, né, segregadoras do Donald Trump, faz ali uma oposição muito forte, inclusive Infiltrado na Clã. Se você ainda não tiver assistido, pelo amor de Deus, pare o que você está fazendo e vá assistir agora mesmo esse filme, porque ele é importante para entender tudo o que está acontecendo lá nos Estados Unidos e, infelizmente, aqui no Brasil também, e em vários outros lugares do mundo. Mas voltando a esse filme, A Gente Se Vê Ontem, é um filme que trata desse assunto de uma forma mais leve, colocando esse viés social dentro de uma história de ficção científica com muita leveza, com humor, mas sem deixar de lado a sua preocupação, né, com esses temas. E é engraçado que o roteiro desse filme ele usa todos os artifícios dos filmes típicos de ficção científica que fazem viagem no tempo, mas ainda assim a gente fica sempre pensando nos motivos, né? O que muda é a motivação da pessoa para poder viajar no tempo, para poder alterar a história. Enquanto outros filmes querem alterar a história mesmo, né? No caso, essas duas pessoas, esses dois adolescentes no filme só querem evitar a morte injusta de um irmão de um deles que acaba morrendo pelas mãos da polícia. Então é bem divertido você ver como eles usam todos os clichês do gênero
para conseguir encaixar essa história, que é uma história um pouco triste, mas o filme trata isso com muita leveza. O que há de se destacar aqui nesse filme é a dupla de adolescentes que fazem os personagens principais. Eles são simplesmente fantásticos, extremamente carismáticos e fazem com que a gente fique cada vez mais preso no filme, porque eles têm uma interação muito boa entre eles, tem uma química entre eles e cada um deles também tem aí um carisma pessoal que passa pro personagem e a gente vê isso na tela e é inegável que o filme ganha muito com essas duas atuações, que no caso é da Eden Duncan Smith e do Dante Crislow, que na verdade esse menino ele faz uma boa escada para a personagem principal, que é a CJ, ele interpreta o Sebastian, e ele faz assim um papel muito bom que não dá nem para considerar coadjuvante, o que eu considero que os dois são atores principais em pé de igualdade. No roteiro ele deveria ser coadjuvante, mas na verdade ele consegue chegar na estatura da personagem principal. E isso, para um adolescente, um personagem adolescente, é excelente. Os dois têm grande futuro, são dois atores que a gente tem que ficar de olho aí, porque eles realmente têm muita coisa para apresentar ainda, se depender do que eles apresentaram neste filme aqui, porque realmente ficou muito, muito bom. Os dois são maiores destaques desse roteiro, dessa história, né? Só que é bom você prestar atenção, tem uma, não sei se eu posso chamar de easter egg ou de uma participação especial. Eu não vou contar qual é, na hora você vai perceber, mas preste bem atenção no professor de ciências desses dois adolescentes. É uma participação especial, mas ao mesmo tempo é uma referência a esse estilo de filme que está sendo retratado aqui. E é uma participação afetiva, uma participação bonita, né? Realmente é muito famosa e que tem muito a ver com esse tipo de filme. Enfim, o grande viés desse filme é que ele apresenta os adolescentes, finalmente é um filme que apresenta os adolescentes como pessoas espertas, não como pessoas burras e que só pensam em sexo ou pensam em fazer bobagem. Os adolescentes aqui são adolescentes inteligentes, são adolescentes capazes e é muito difícil que um filme retrate essa época da vida nesse estilo, né? Porque geralmente a gente pensa em adolescente como pessoas assim, com poucas preocupações. Aqui não. É um filme que não adultiza os adolescentes, mas também colocam eles como pessoas conscientes, pessoas inteligentes, e isso faz com que o filme já tenha aí uma grande diferença entre os demais filmes nesta faixa etária. E é claro, você não pode exigir muito de um roteiro que fala sobre viagem no tempo. Tem furos de roteiro que vão aparecer, obviamente, por conta dessa questão temporal, mas a atuação dos dois personagens principais, dos dois atores principais, no caso, fazem com que esses buracos sejam tapados. A gente esquece desse detalhe por conta das atuações que são realmente excelentes. É um dos melhores filmes que estrearam na Netflix até o momento neste ano, e olha que estreou bastante filme bom nesse ano aí no catálogo da Netflix. Esse com certeza é um dos melhores deles até este momento. Por conta de tudo isso, o filme recebe aqui da gente, dos 5 tons, a nota 10, né? Porque ele merece, ele tem boas atuações, tem um roteiro legal, tem aí essa participação afetiva que é muito bonita também, é muito legal, para quem entendedores entenderão, né? A referência. E tem esse viés social que é muito importante, ele não é panfletário, não é uma coisa que é esfregada na cara das pessoas, mas é uma coisa que com certeza deixa a gente pensativo, a gente fica refletindo sobre o tema. Bom, por hoje é isso, muito obrigado para você que assistiu a esse vídeo até aqui, e a gente fica por aqui hoje nos 5 tons, onde a gente fala sobre filmes e séries aí da Netflix e também dos lançamentos do cinema. Um grande abraço para você e até logo!